Oi, João, seja bem-vindo. Vamos começar nosso culto online, quintas online. Marcos, seja bem-vindo. Vamos entrando, você que está entrando aí, se você quiser já clica lá no aviãozinho, caminha aí a nossa live. Hoje nós vamos falar sobre quem é você diante de uma necessidade. Então convida mais pessoas para entrando. Dona Rita, seja bem-vinda, Dona Rita. Vamos lá. Vamos aguardar só um pouquinho aqui. O pessoal está entrando, o pessoal também do Facebook, sejam bem-vindos. Se você já tiver com a sua Bíblia e se quiser já abrir a sua Bíblia, hoje nós vamos falar, a palavra está em João 6, do 1 ao 14. Se você quiser já pegando a sua Bíblia, já abrindo. Camila, seja bem-vinda, Luciano, sejam muito bem-vindos todos vocês. Vamos lá então você que está com a sua Bíblia, vamos abrir em João 6, do versículo 1 ao 14. Como eu já disse, a palavra de hoje é: quem é você diante de uma necessidade? Queridos, se você que abriu, você já sabe que essa passagem é uma passagem muito conhecida de todos nós, né? Que é a primeira multiplicação de pães e peixes. Então é uma passagem que a gente já conhece. Mas hoje nós vamos falar de uma outra perspectiva dessa passagem, que é essa: quem somos nós diante de uma necessidade? Como nós reagimos diante de uma necessidade? Porque nós sabemos ali que houve uma multiplicação, havia uma necessidade ali, uma necessidade de alimentar aquela multidão. E quem somos nós diante de uma necessidade? Como que você e eu reagimos quando nós estamos passando por uma necessidade? E quem não passou nunca por uma necessidade, não é mesmo? A gente sempre tem, na nossa vida, por alguma necessidade, a gente já passou. Nós já tivemos algum problema financeiro e a gente já se viu, às vezes, numa situação de uma necessidade na nossa vida. Isso é comum de acontecer. Mas o que faz toda a diferença é como nós reagimos diante da necessidade, diante de uma necessidade. E nós vemos aqui, vamos ler a passagem para a gente relembrar então. A palavra diz assim, depois dessas coisas atravessou Jesus o mar da Galileia, que é o de Tiberíades. Seguia-o numerosa multidão, porque tinham visto os sinais que ele fazia na cura dos enfermos. Então subiu Jesus ao monte e assentou-se ali com seus discípulos. Ora, a Páscoa, a festa dos judeus, estava próxima. Então Jesus, erguendo os olhos e vendo que grande multidão vinha ter com ele, disse a Filipe: onde compraremos pão para lhes dar de comer? Mas dizia isto para o experimentar, porque ele bem sabia o que estava para fazer. Respondeu-lhe Filipe: não lhes bastariam 200 denários de pão para receber cada um pedaço. Um dos seus discípulos, chamado André, irmão de Simão Pedro, informou a Jesus: está aí um rapaz, e ele tem 5 pães de cevada e 2 peixinhos.
Mas o que é isso para tanta gente? Disse Jesus: fazei o povo assentar-se, pois havia naquele lugar muita relva, era um lugar tranquilo, com bastante verde, né? Assentaram-se, pois, os homens em número de quase 5.000. Lembrando que aqui eles só contavam os homens, então tinha 5.000 homens, fora mulheres e crianças. Então Jesus tomou os pães e, tendo dado graças, distribuiu-os entre eles, e também igualmente os peixes, quanto queriam. E quando já estavam fartos, disse Jesus aos seus discípulos: recolhei os pedaços que sobraram, para que nada se perca. Assim, pois, o fizeram e encheram 12 cestos de pedaços dos 5 pães de cevada, que sobraram os que haviam comido. Vendo, pois, os homens o sinal que Jesus fizera, disseram: este é verdadeiramente o profeta que devia vir ao mundo. Amém? Então, amados, nós já conhecemos aqui, essa foi a primeira multiplicação de pães e peixes, porque tiveram 2. Então, nós vemos aqui que, primeiramente, nós vemos que o Senhor, ele estava, aquela multidão estava indo atrás de Jesus. Eles estavam indo ali, a palavra diz que eles estavam indo, eles tinham vistos, porque tinham vistos muitos sinais de curas. Então, muitos ali estavam procurando cura para eles, porque eles viam que Jesus curava. Muitos estavam ali porque estavam querendo ouvir o que o Jesus falava. Tinha todo tipo de pessoa ali naquela multidão. Só que algo que a gente percebe logo aqui, que o Senhor, o que ele percebe? Ele percebe uma necessidade. O Senhor sempre está atento à nossa necessidade, queridos. Nada passa despercebido ao Senhor. E o Senhor já viu de imediato uma necessidade que aquelas pessoas que estavam seguindo tinham. Já estava anoitecendo, então ele fala: essas pessoas precisam comer. E ele vê então ali uma necessidade, né? Jesus, ele sempre observa isso. E aqui nós vamos ver a reação dos seus discípulos diante de uma necessidade. E eu pergunto para você: quem é você? Que você vai tenta observar nessa passagem. Quem é você diante de uma necessidade? Se eu e você reagimos, né, igual Felipe, igual André, igual a multidão, quem somos nós diante de uma necessidade? Amém? E nós vemos aqui que o Senhor, o que ele faz? Ele pergunta para Felipe, né? A Bíblia deixa claro, né? Ele pergunta para Felipe: onde compraremos pães para lhes dar de comer? Querido, o Senhor, ele sabe de todas as coisas, mas o Senhor, ele sempre olha para mim e para você como instrumentos do manifestar do poder dele, como instrumentos de milagres, né? de realizar milagres. O Senhor sempre olha para nós como cooperador de milagres. O Senhor, queridos, ele olha para nós e ele acredita em nós. Ele acredita em mim e em você, que de nós pode vir, pode ter ajudas, a gente pode fazer grandes coisas. O Senhor, ele olha para mim e para você desta forma. E de repente, né, Felipe, queridos, ele era ali da região, né? Em outras passagens fala que Felipe, ele era ali da região da Galileia. E o Senhor poderia falar, se fosse o tempo de hoje, o Senhor Jesus podia falar assim para ele: Felipe, onde que tem um atacadão aqui perto? Tem alguma coisa aqui perto? Já que você é daqui da região, você sabe se tem alguma coisa aqui perto para a gente comprar pão para todos esses 5.000 homens, para a gente comprar? O que você me fala, Felipe? Né? E Felipe já imediatamente ele pega a calculadora e falou: Senhor,
peraí, 5.000 homens, mais as crianças, mais as mulheres, aí o que Filipe responde aqui, não lhes bastariam 200 denários de pão para receber cada um pedaço. Esse é Filipe. Ele já vem pensando, ele já vem com o pensamento de que, da parte assim, de comprar, quanto que eu vou gastar? É como, que nem eu falei, como se ele pegasse uma calculadora, já fizesse conta e já falasse assim, Senhor, mesmo ali no atacadão, vamos contextualizar, que é mais barato ali o pão, mesmo assim gastaria mais ou menos isso. Sendo que, queridos, ele estava do lado daquele que multiplica, ele estava do lado daquele que faz milagre. Nós não podemos esquecer deste grande detalhe. Mas ali, nós estamos falando de discípulo, daqueles que andavam com Jesus, que tinham visto Jesus fazer grandes milagres, curas, né? Nunca tinha visto multiplicação aqui, mas eles andavam com Jesus, eles sabiam o que Jesus fazia, como que Jesus agia, né? Mesmo assim, ele tem essa resposta, né? E Filipe, o que Filipe representa para nós? Aquelas pessoas que são às vezes calculistas demais, às vezes pensam só nessa área financeira, só pensa, tudo bem que era uma necessidade ali, a gente não pode dizer que a gente hoje, se a gente for colocar nos tempos de hoje, a gente sabe que para a gente sanar uma necessidade, a gente vai precisar de dinheiro. Mas o Senhor ali, ele estava ensinando os discípulos a respeito de saber que Ele é o pão da vida, de que Ele é aquele que tem a provisão para nós, de que Ele é aquele que multiplica, é aquele que faz a multiplicação. De ensinar para os discípulos que tudo na mão do Senhor, consagrado ao Senhor, tem multiplicação. Então, Filipe aqui, ele representa pessoas que são calculistas, que querem prova de tudo para crer. Não é à toa que a gente vê que esse mesmo Filipe, 3 anos andando com Jesus, lá em João 14, versículo 8 e 9, Jesus estava ali falando com os discípulos, ele ainda pega e pergunta para Jesus, Senhor, está lá em João 14, versículo 8 e 9, ele diz assim, Senhor, mostra-nos o Pai, e isto nos basta. E Jesus lhe respondeu, faz tanto tempo que eu estou com vocês, Filipe, e você ainda não me conhece? Quem me vê, vê também o Pai. Por que é que você diz, mostra-nos o Pai? São pessoas, queridos, que custam crer, né? Que custam entender e ver que estão do lado de um milagre, estão do lado daquele que faz milagre. A gente pode contextualizar aqui de pessoas que às vezes estão na igreja, que conhecem o Senhor, mas que mesmo assim ainda não experimentaram milagres na vida deles. Por quê? Porque estão com as coisas só com o olhar, só no físico, sendo que nós temos um Deus que age no mundo espiritual e que multiplica as coisas. Então Filipe representa esse tipo de pessoa que passam a vida ouvindo falar de Deus, mas que não o conhecem verdadeiramente. Enxergam mais o tamanho do problema do que o poder de Deus. Olha isso, né? O Senhor fala muito com a gente, né, nesse tipo de situação, porque diante de um problema, nós temos várias reações, cada um reage de uma forma diante de um problema. Aí nós temos também André. Olha o que André diz.
No versículo 8, um dos seus discípulos, chamado André, irmão de Simão Pedro, informou a Jesus: está aí um rapaz, ele tem 5 pães de cevada e 2 peixinhos, mas o que é isso para tanta gente? André representa aquelas pessoas que são proativas, que vão, que correm atrás, né? André chega ali com a provisão, ele chega ali com o menino, ele pega, a Bíblia não explica como que foi isso, né? Mas ele viu a necessidade, ele, tem aqui um menino, esse menino está com 5 pães e 2 peixes, mas ao mesmo tempo que é uma pessoa proativa, que foi atrás, tudo, ainda tem dúvida, porque ele fala, mas o que é isso diante de tanta gente? Esse é André, né? Ele apontou aquilo que não era, como se não fosse nada para aquela multidão, né? E a gente lembra, queridos, eu lembrei aqui daquela viúva que está lá em 2 Reis 4, que é aquela viúva que ela chega diante de Eliseu, o marido dela tinha morrido, e ela pega e fala para Eliseu, ela chega diante de Eliseu e fala, o profeta, fala assim, o meu marido morreu, meu marido era servo, e agora estão querendo pegar os meus filhos, os cobradores, então o que você pode fazer por mim? E Eliseu vai e pergunta para ela, fala assim, mulher, o que você tem na sua casa? E o que aquela mulher responde? Eu não tenho nada, a não ser uma vasilha de azeite. Quantas vezes nós não fazemos isso, queridos? Eu me cansei de vezes que eu às vezes o Luciano fala assim, o que tem que comprar? Tem que comprar tudo, porque não tem nada. E na realidade não é que não tem nada, né? Às vezes tá faltando algumas coisas, mas não deixa de ter alguma coisa. Então André estava igual essa mulher, estava igual essa viúva. Ela fala, não tem nada, só tem uma botija de azeite. Aí o profeta fala para ela, fala assim, então vai na vizinhança, pega vasilhas, com quantos mais você puder pegar, entra para a tua casa, fecha a porta da sua casa com os seus filhos e vai derramando azeite. Vai derramando azeite nessas vasilhas, até encher todas. E ali, aquela mulher e os filhos dela vê a multiplicação do azeite. Eles participam de um milagre ali. Se o profeta fosse olhar para a primeira resposta da mulher, não, eu não tenho nada, não teria tido um milagre na vida dela. Então, às vezes, a nossa reação diante de uma necessidade faz toda a diferença. E aqui eu queria falar também sobre a necessidade que a gente vê aqui, que o Senhor, Eliseu fala para ela, fala assim, olha, entra na sua casa com os seus filhos. Queridos, às vezes nós estamos passando por necessidades, por situações difíceis, e às vezes a gente não quer participar os nossos filhos, a gente não quer que eles saibam. Só que se os nossos filhos não souberem do que está acontecendo, na hora que vem um milagre desse, eles também não entendem. Então é necessário que os filhos participem. É lógico que tem uma idade, né, a gente tem que ter sabedoria, até quando eles entendem alguma coisa, né? Eu já contei aqui, eu não sei quem já sabe disso, né, que eu contei um testemunho nosso, que certa vez a Júlia era pequena, eu acho que a Júlia tinha uns 6 anos, eu imagino, e na minha casa sempre teve muita criança, eu sempre gostei que minhas filhas levassem as crianças para brincar na minha casa, porque pelo menos eu estava ali de olho. E aquelas amiguinhas da Júlia, cada época era uma coisa, e elas eram apaixonadas na minha vitamina de banana. Praticamente quase todo dia eu tinha que fazer vitamina de banana para elas. E nós estávamos passando por uma necessidade, a gente estava num momento difícil ali financeiramente. E eu estava lá em casa, daqui a pouco chega a Júlia correndo, mamãe, com as amigas todas.
aquele monte de criança. Mamãe, faz aquela vitamina de banana para mim, para nós. Nossa, me deu um gelo na barriga na hora que a Júlia fez isso, porque eu sabia que eu não tinha açúcar e eu sabia que eu tinha pouco leite. Aí eu peguei e falei, oh meu Deus, o Senhor multiplica aqui, porque agora todas essas crianças estão esperando a minha vitamina de banana, né? Aí eu peguei e eu falei, Senhor, multiplica, né? E eu fiz a vitamina de banana, não tinha açúcar. Eu tinha um adoçante lá, coloquei, as crianças nem perceberam e deu para todas elas e aquilo multiplicou. Só que depois eu tive que chamar a Júlia, falei, filha, você está vendo que nós estamos com uma situação meio difícil, então quando você for trazer seus amigos agora, nesse momento, você antes conversa com a mamãe para ver se tem. Aí a Júlia, isso a Lara era pequena, devia ter um aninho, assim, 1 ano e pouco, né? Aí a Júlia aprendeu isso. Aí nós passamos um período só comprando as coisas que faltavam. Comprar um saco de arroz, um pacote de açúcar, né? Aí quando nós pudemos, queridos, fazer a primeira despesa, eu queria ter registrado isso, mas na minha mente está muito registrado isso. A Júlia, ela pegou, eu coloquei onde eu coloco as minhas despesas, a Júlia foi lá, estendeu a mãozinha e orou, agradecendo a Deus por aquela despesa. E depois disso, a Júlia era a oradora oficial das despesas, porque ela sempre queria orar. Quando fazia compra, ela ficava toda empolgada e ela ia lá e orava na despesa, agradecendo a Deus. Então, às vezes é necessário, às vezes na hora que a gente está passando a necessidade, a gente fala, não precisa meu filho sofrer com isso, né? Mas é necessário, queridos, porque quando eles veem a provisão de Deus na nossa vida. Ali, eu acredito que aquela mãe, o profeta estava falando assim, leva seus filhos. É lógico que ela precisava da ajuda ali, mas leva seus filhos lá, porque hoje eu vou apresentar para os teus filhos o Deus que o pai deles serviam. Eu vou apresentar para os teus filhos que o Deus que o pai deles servia é Deus de provisão. E leva ali então seus filhos para eles verem o milagre. Então, amados, é importante os nossos filhos participarem dessas coisas, para que eles possam ver o quanto Deus é misericordioso e quanto Deus supre as nossas necessidades. Então isso é muito importante. E ali a gente vê o que, queridos? Nós temos que valorizar o que nós temos. Nós temos que deixar de lado essa mania de falar que não tem nada, de reclamar do pouco que tem. A gente tem que parar com isso, né? Nós temos que aprender a dar valor naquilo que a gente tem. André, ele representa as pessoas que têm muita disposição para resolver problemas, tal, mas que são ativas, mas que não conhecem intimamente a Deus. Porque, como eu disse, eles estavam do lado daquele que podia fazer um milagre. Mas porque eles não tinham ainda visto Jesus multiplicar pães e peixes, nenhum deles falou assim, não, Senhor, o Senhor pode multiplicar aqui, ó. Então, esse tipo, às vezes nós estamos nos tornando pessoas desse tipo, que a gente esquece quem é o provedor, quem que faz o milagre em nossas vidas, né? E depois nós temos também, queridos, a multidão. A multidão, quem é a multidão? A multidão, a palavra diz que eles estavam atrás de Jesus para buscar o quê? Milagres e para matar a fome. Porque olha o que diz lá no mesmo João 6, lá no versículo 24 e 27. Olha o que o Senhor diz aqui. Desculpa. Quando, pois, viu a multidão que Jesus não estava ali, nem os seus discípulos, né? Porque aqui já está falando que o Senhor foi para um outro lado, né? Tomaram os barcos e partiram para Cafarnaum à procura de Jesus. E tendo encontrado do outro lado do mar, lhe perguntaram, mestre, quando chegastes aqui?
Respondeu-lhe Jesus: em verdade vos digo, vós me procurais não porque vistes sinais, mas porque comestes do pão e vos fartastes. Então aquela multidão, o Senhor fala assim: vocês estão me procurando porque vocês comeram e se fartaram. E vocês estão querendo, como se vocês estão querendo se fartar de novo. É por isso que vocês estão indo atrás de mim. Então essa era a multidão que só queria saciar a fome. E às vezes, queridos, nós somos às vezes Filipe, às vezes nós somos André e às vezes nós somos a multidão faminta. Nós podemos ver que às vezes pessoas, infelizmente, tem pessoas que vão para a igreja à busca só do milagre. Quando recebem um milagre, vão embora, porque não querem ter intimidade com o dono do milagre, não querem se aprofundar, não querem deixar algumas coisas de lado para poder seguir o Deus do milagre, Vemos aqui, queridos, que 5 pães e 2 peixes, dando graças a Deus, alimenta uma multidão de mais de 5.000 pessoas e ainda sobra 12 cestos cheios. Aleluia! Louvado seja o nome do Senhor. Queridos, tudo na mão do Senhor multiplica. Tudo que eu e você colocamos diante do Senhor, damos graças a Deus por isso. A provisão do Senhor. Porque o Senhor, além de fartar aquelas vidas, ainda sobra ainda. O Senhor é misericordioso, bondoso. Queridos, o que para nós pode ser pouco, quando é entregue a Deus, se torna fartura, se torna abundância, se torna milagre. Aleluia! E eu te pergunto, quem tem sido você diante da necessidade? De repente você está passando por uma necessidade hoje. Nós estamos passando por um momento de pandemia, Nesse momento de pandemia, muitas pessoas às vezes estão passando necessidade. Só que, para a honra e glória do Senhor, eu tenho visto muitas pessoas prosperando nesse tempo. Porque são pessoas fiéis, pessoas conquistando casas, pessoas conquistando a reforma da casa própria. Tem muita gente sendo abençoada e vendo a provisão do Senhor, porque são pessoas que realmente estão próximas do Senhor e sabem e entregam tudo na mão de Deus. Então essas pessoas estão vivendo milagres. Então quem somos nós? Quem está sendo nós diante de uma necessidade? Porque Jesus, Ele é o pão da vida, aleluia. Lá em João 6,35, Ele diz assim: declarou-lhe, pois, Jesus: eu sou o pão da vida. O que vem a mim jamais terá fome, e o que crê em mim jamais terá sede. Aleluia. Aquele que vai até Cristo, aquele que entrega tudo nas mãos do Senhor, esse jamais terá fome, jamais terá sede. O Senhor é aquele que nos sustenta em todas as áreas. Ele nos sustenta espiritualmente, Ele nos sustenta fisicamente, em todas as áreas. O Senhor é o nosso sustento. Aleluia. E o que nós aprendemos, queridos, com essa visão dessa passagem? O que eu aprendi com essa passagem? O que eu posso usar disso para a minha vida? Que o pouco com Deus é muito. O Senhor é Deus de multiplicação, E a gente vê assim que eu creio que você já deve ter vivido muitas experiências com Deus, de ver a multiplicação de Deus na sua casa, de ver diante de uma necessidade, você
ter aquela necessidade suprida. Precisa ter fé, amados. Muitos aqui já conhecem também, como a gente ainda dá um tempinho, já conhece esse testemunho que eu já dei aqui, mas alguns de vocês talvez não tenham ouvido ainda. Que uma conhecida nossa, o dia que ela me contou isso, a gente ficou muito comovido, porque ela tinha a casa dela, ela tinha muitos irmãos, e a mãe dela era viúva, e eram muitos filhos, e eles passavam muitas necessidades. Só que ela contou pra gente que a mãe dela dava todos os dias, dava meio-dia, ela reunia os filhos na mesa e ela agradecia a Deus pelo alimento. E aqueles filhos cresceram vendo a mãe agradecendo pelo alimento que não existia. Ela confessa que ela falou assim, que muitas vezes ela falava assim, a minha mãe está ficando louca, ela está agradecendo por aquilo que não tem na mesa, não tinha nada para eles comer. Não dava pouco tempo, vinha uma pessoa com a provisão. O Senhor mandava uma pessoa com uma comida, o Senhor mandava outro, e todos os dias aquela mulher vivia debaixo de fé. Ela agradecia antes de ter. Que eu e você possa ter a atitude de ser gratos antes mesmo do milagre acontecer. De ser grato com pouco que o Senhor nos dá, que às vezes nós achamos pouco. Quero te encorajar, hoje é dia 29, se não me engano, hoje é 29, né? Chegando no final do mês, seu salário, daqui a pouco você vai receber seu salário. Que você possa consagrar ele ao Senhor, que você possa ser fiel no seu dízimo, na sua oferta, e que você vai viver um tempo de multiplicação na sua vida em nome de Jesus. Consagre tudo ao Senhor, meus amados, porque o Deus de provisão, Ele está conosco, Ele está caminhando com você. O Deus de provisão está falando com você hoje. Será que você não está vendo que eu estou aí do teu lado? Será que você não está vendo que sou eu que faço o milagre? Né? Abra os teus olhos espirituais para ver com quem você anda. Abra os seus olhos espirituais para ver quem que dirige a tua vida. Olhe para além daquilo que é físico. Nós temos que ter olhos espirituais, parar de olhar só para aquilo que a gente está vendo. Confie em Deus no meio da necessidade. Confie, seja dependente, tenha fé. Reaja bem aos momentos de provas. Como eu disse, o momento de prova é o momento da gente ver milagre. É o momento da gente fortalecer a nossa casa, da gente poder, é o momento da gente de oportunidade de milagre. Tem gente que às vezes fala assim, eu não vivo milagres, Então, deixa Deus fazer um milagre na tua vida. Permita que o Senhor faça isso em todas as áreas. Qual a sua necessidade hoje? Nós estamos falando aqui de uma necessidade que era uma necessidade de pão, de alimento. Qual é a sua necessidade hoje? O pão da vida está faltando em você? Aquele que preenche todas as suas necessidades, ele tem faltado na sua vida? Busque ele hoje, ele está à tua disposição. Ele está esperando somente você chamar ele para entrar na tua casa, para entrar e suprir todas as suas necessidades. Por fim, queridos, entregue tudo ao Senhor. Porque quando você entrega tudo ao Senhor, você pode olhar e achar que é pouco, mas não é pouco. Nas mãos do Senhor Ele multiplica. Eu quero nesta noite profetizar sobre a tua vida. Que o Senhor te abra os teus olhos espirituais. Que eu e você não sejamos como Felipe ou como André, que estava do lado daquele que faz milagre, mas que não estávamos vendo ali. E que nós não sejamos simplesmente uma multidão que anda atrás de Jesus. Mas nós possamos estar vivendo as promessas de Deus sobre a nossa vida. As promessas do Senhor em todas as áreas.
Que o Senhor supra todas as nossas necessidades. Eu profetizo em nome de Jesus, que o Senhor venha nesta noite te tocar, que os teus olhos sejam abertos, que você confie no Senhor e que tudo que você tem, se é 5 pães e 2 peixinhos, mas que sejam consagrados ao Senhor, que sejam entregues a Ele, para que haja multiplicação na tua casa e na tua vida, em nome de Jesus. Obrigada, queridos. Obrigada, eu espero que essa palavra tenha edificado você, tenha falado com você como falou comigo nesta noite. Que Deus te abençoe, que você tenha uma noite maravilhosa e que o Espírito Santo continue falando com você, em nome de Jesus. Deus te abençoe.